Para criar uma conta de string de rádio para o seu cliente, você precisa estar logado em seu painel. Você pode criar a conta tanto através de um template ou normal, sem o uso do template. Vamos clicar aqui em nova conta. Em seguida, vamos selecionar aqui entrada manual. Se já tivesse algum template criado em sua revenda, você selecionaria do template. Mas como creio que você não tem, vamos selecionar a entrada manual. Em seguida, em host, a gente seleciona melhor selecionar automaticamente o tipo de servidor. Você vai escolher entre Icecast V2, Shotcast V1 ou Shotcast V2. Nesse caso, vamos criar para uma rádio Icecast. Após selecionar o tipo de servidor, vamos selecionar o tipo de Auto DJ. E o tipo de Auto DJ deve ser o ICCC para o Icecast V2. Após selecionar os padrões, vamos clicar em criar. Daremos um nome de usuário, por exemplo, demonstração, uma conta de demonstração, demo 2. Aqui o nome do host é uma das partes mais importantes. Vamos clicar aqui em host. Vamos ver em qual servidor que a conta será criada. Por exemplo, Centova 4. Visto que aqui está Centova 4, vamos colocar aqui, ó, aqui o seguinte endereço de host: centova 4.ipstm.net. Porém, se a conta estivesse no servidor 5, por exemplo, colocaríamos aqui centova 5.ipstm.net. O endereço IP ele vai ser gerado automaticamente e a porta também. O título da transmissão, se coloca a rádio de seu cliente, por exemplo. O endereço de e-mail, o e-mail do seu cliente. E o nome da empresa também, você pode colocar o nome da rádio do seu cliente. Já aqui em endereço do site, iremos colocar a URL da rádio do seu cliente, por exemplo, www.achost.com.br. E a senha da fonte, ela deve ser diferente da senha do administrador, por exemplo. Vou clicar aqui nessa caixinha para ela mostrar no momento que eu estiver digitando. A senha da fonte pode ser 123 mudar DJ, e a senha do administrador pode ser 123 mudar. Perceba que a senha da fonte tem uma pequena diferença com o nome DJ no final. A senha da fonte será para a transmissão ao vivo e a senha do administrador será para que o seu cliente logue-se no painel Centova. Em fuso horário, vamos selecionar aqui o horário de Brasília. Claro, se estivermos no Brasil. Se seu cliente for brasileiro, horário de Brasília. E o restante eu deixo padrão aqui embaixo. Então eu vou passar para os limites. Aqui nos limites, o número máximo de ouvintes, por exemplo, eu vou colocar 100. A taxa de bytes eu vou deixar padrão 128 ou o máximo que você vendeu para seu cliente, por exemplo, 64. E o limite de transferência eu posso deixar aqui ilimitado. Cota de disco 1000 megabytes corresponde a 1 GB. Eu vou colocar aqui para essa conta 3 gigabytes. O limite de ponto de montagem eu deixo ilimitado e o restante normal. Aqui também no Auto DJ, caso o cliente for usar o Auto DJ, eu deixo permitido, mas desativado. Ele vai poder enviar as músicas, criar playlists e ligar ao Auto DJ. Porém, se ele for fazer apenas transmissão ao vivo, por exemplo, uma rádio AM, FM, vamos selecionar aqui proibido, deixar proibido. Ele vai fazer apenas a conexão ao vivo. Em gênero, vamos colocar aqui, por exemplo, a rádio do seu cliente é gospel. Vamos colocar aqui gênero gospel. Tempo de crossfade padrão
e o restante eu deixo padrão. Após isso, tudo feito isso, eu vou clicar aqui no botão criar. Aguardo um pouquinho. Após ter aguardado um pouquinho, vamos aqui. Os dados da conta serão mostrados aqui. Usuário demo2, ele vai usar para acessar o painel, o nome do host, Centova 5, o endereço IP e a porta. Então a conta está criada. Você vai passar para seu cliente a URL do painel recebido em seu e-mail, o nome de usuário da conta que você criou e a senha do administrador criado um pouco mais atrás.